Gepeto tem um filho de 10 anos chamado Carlos. Eles têm um vínculo inseparável, passam muito tempo juntos. Gepeto conta histórias pro Carlos, brinca com ele, dá lições de vida. Os dois riem, fazem piadas e até o Carlos acompanha ele no trabalho. Teve um momento que o próprio Carlos falou que queria esculpir brinquedos igual que o pai. Parecia que o Carlos era exatamente o filho que Gepeto sempre sonhou. Os dois eram muito felizes, vivendo juntos, mas não para sempre. Um dia Carlos vai com o pai pintar um Cristo de madeira na igreja. Já era tarde e eles escutam barulho de aviões. Gepeto fica preocupado e manda Carlos juntar tudo para irem embora. Todos estavam saindo e o menino esquece um pinho e volta para a igreja. E bem nesse momento, um avião solta uma bomba na igreja. Que ironia! Um lugar feito para paz acaba tirando a vida do Carlos e destruindo a alma do Gepeto, que naquele dia perdeu tudo. Ele pega o pinho e enterra do lado da tumba do filho, onde depois cresceu a árvore que serviria para criar Pinóquio. Na verdade, a primeira e a última imagem do filme é justamente um pinho, como um símbolo de vida. Quando uma vida se perde, outra nasce. Mas Gepeto não lidou nada bem com a morte do filho. Depois de enterrá-lo, entrou em depressão. Quase não trabalhava mais e passava os dias bebendo ao lado da tumba de Carlos. Assim, os anos foram passando. O mundo seguiu em frente. Até que, uns 20 anos depois, apareceu Sebastião, o grilo, procurando um canto para escrever suas memórias. Ele se instala justamente na árvore que nasceu ao lado da tumba de Carlos. Numa noite, o grilo vê o Gepeto completamente bêbado, reclamando com Deus por não escutar suas preces e não devolver o filho. Aí, Gepeto pega um machado e decide derrubar a árvore com o grilo lá dentro mesmo, dizendo que vai reconstruir o filho, mas dessa vez de madeira. Ele leva o pinho para casa e passa a madrugada inteira construindo Pinóquio, até que não aguenta mais e desmaia no chão, ele cansado. Momento depois, aparece uma fada que cuida das coisas pequenas, esquecidas e perdidas, com a intenção de dar vida ao menino de madeira para consolar o pobre velho. Mas Sebastião não queria de jeito nenhum entregar sua casa para a guarda. Diante da resistência do grilo, ela propõe um acordo. Se ele prometer proteger e guiar o Pinóquio por um caminho do bem, ela lhe concederia um desejo. Sebastião aceita, já pensando em usar esse desejo para se tornar um escritor famoso. E assim que o grilo virou a consciência do Pinóquio. E não parece coincidência ser um inseto, porque insetos são chatos, assim como nossa consciência que insiste em cutucar a gente para lidar com o que incomoda, justamente para não sonar melhores. E é isso que acontece em Pinóquio. No dia seguinte, Gepeto leva um choque ao descobrir que sua criação de madeira tem vida. E nem fica muito feliz quando o menino interrompe a missa e se revela diante do mundo. Os moradores do povoado veem o Pinóquio como um demônio, um monstro, alguém diferente e por isso considerado inferior. Também vemos Gepeto lutando bastante para aceitar Pinóquio, já que vive comparando ele com Carlos. Diante disso, Pinóquio pergunta ao pai, olhando para o Cristo da igreja. Todo mundo gosta de Cristo, todos estavam cantando para ele. E ele também é de madeira, igual a mim. Por que gostam dele e não de mim? E é que, meu bom Pinóquio, infelizmente tem pessoas que têm medo do que não conhecem, do que não se parece com elas. Quando na verdade, como você disse, todos somos feitos da mesma matéria. Todos somos humanos. Continuando com a história, muitas coisas mudaram na vila desde a morte de Carlos. O regime fascista de Benito Mussolini assumiu o controle e as coisas não são mais tão boas como antes. Então, quando a galera conhece o Pinóquio, todo mundo quer explorá-lo para benefício próprio. Um desses personagens é o Conde Golpe. Golpe em italiano significa raposa. E esse cara definitivamente é um predador, porque quer usar o Pinóquio para trazer de volta a glória do seu show de circo e marionetes. Pinóquio, sentindo-se rejeitado pelos outros e em busca da aprovação e reconhecimento, aceita participar do show. Quando Gepeto descobre isso, decide ir atrás dele. Mas ao tentar, Pinóquio é atropelado por um carro. Essa é a primeira de muitas mortes do Pinóquio. E deixa claro que, como ele não é uma criança de verdade, não pode morrer de verdade. Enquanto ele está no limbo, outra fada lhe diz que o que dá valor e significado a uma vida é que ela é breve e finita. Ela tem razão. Damos valor só àquilo que podemos perder. Valorizamos nossa vida e as pessoas que amamos porque sabemos que eles
não são para sempre. Então, Pinóquio está condenado a ressuscitar uma e outra vez toda a eternidade. Ele volta à vida e quem presencia isso fica totalmente surpreso. Entre eles, Podesta, um dos oficiais do governo fascista. Ele, general, acha que Pinóquio seria um ótimo soldado, já que não pode morrer e tenta recrutá-lo para um projeto militar. Mas Geppetto se irrita. O velho leva Pinóquio embora e no caminho de volta para casa, os dois entram numa discussão. Geppetto se desabafa e diz a Pinóquio que ele sempre foi um fardo para ele e que não é nada como seu filho Carlos. Cansado dessas comparações, Pinóquio responde: não sou Carlos e não quero ser como Carlos. Aqui o filme nos deixa outra mensagem importante sobre os pais imperfeitos e filhos imperfeitos. Nossos pais não sabem de tudo, nem conseguem lidar com tudo. São imperfeitos, erram. E embora queiramos acreditar que não, às vezes eles não têm ideia de como enfrentar a vida. Às vezes se sentem derrotados e, como qualquer pessoa, pode dizer coisas que sentem naquele momento, mas com o tempo percebem que não era isso que realmente queriam dizer. Por outro lado, os filhos também somos imperfeitos. Não viemos ocupar o lugar de ninguém, viemos ocupar o nosso próprio. Também não somos perfeitos e não viemos a fazer o que outras pessoas gostariam que nós fizemos, mas sim sermos nós mesmos. Depois da discussão, no meio da noite, Pinóquio deixa sua casa e se junta de novo ao circo. Ele pensa que assim pode deixar de ser um fardo para seu pai. Acha que, como marionete, pode ganhar dinheiro e ainda evitar a guerra. Mas Pinóquio ainda é jovem, inocente e não sabe que o conde só está usando ele. Na verdade, não manda nada de dinheiro para o Geppetto. Depois de um grande discurso de Sebastião, o Grilho, em que ele exorta o Geppetto a se comportar como um pai de verdade e amar o filho como ele é, o velho decide ir atrás de Pinóquio. Mas durante a aventura, Geppetto é engolido por uma enorme baleia. Enquanto isso, Pinóquio descobre que a vida no circo não é como ele imaginava. O conde explora e maltrata tanto Pinóquio quanto Passatura, o macaquinho que faz trabalho de titireteiro nos shows. Passatura significa lixo em italiano. Cansado dessa vida e do maltrato, Pinóquio planeja arruinar o grande show que iriam oferecer ao próprio Mussolini. E é isso que ele faz. Ao se apresentar na frente do ditador, zombou dele na cara, o que faz Mussolini querer matá-lo. Pinóquio volta à vida, mas agora sob a custódia de Podesta, que o treina para se tornar soldado. Lá, Pinóquio se torna amigo de Candlewick, filho de Podesta, que sente que o pai não o quer e sempre tentou agradá-lo. Ele mesmo diz: vou mostrar que não sou covarde, faço ele me amar. E isso é interessante porque da primeira vez que Candlewick vê Pinóquio na igreja, ele pensa: se é uma marionete, por que não tem fios? A grande paradoxa é que a verdadeira marionete era ele. Os fios de Candlewick eram controlados pelo pai, que exigia dele perfeição, tentando agradar alguém que ele realmente não era. Então, enquanto estão no acampamento durante um jogo de guerra, Pinóquio e Candlewick se enfrentam no final, mas empatam. Podesta, irritado, pede ao filho que atire em Pinóquio, mas Candlewick se recusa, fazendo o que é certo. Mesmo sem saber, ao enfrentar o pai, mostra a coragem que realmente tem. De repente, o acampamento é atacado e uma explosão manda Pinóquio de volta com o conde. O conde o amarra numa cruz. E agora é Passatura que tem a chance de se rebelar, empurrando seu mestre pelo precipício. Isso nos deixa uma grande lição. Todos somos influenciados por fios que não vemos, mas essas influências nos ensinam, como Pinóquio, Candlewick e Passatura, a resistir. Eles nos convidam a assumir responsabilidades pelo nosso ser, a não renunciar a uma vida determinada pelas expectativas dos outros. Nos ensinam a questionar e descobrir quem ou que está puxando nossos fios e decidir se essa é a direção que queremos seguir. Pinóquio e Passatura sobrevivem à queda, mas só para serem sugados pela mesma baleia que havia engolido Geppetto. Geppetto e Pinóquio se reúnem e se alegram, mas ainda têm que escapar do ventre da besta. A habilidade de Pinóquio de crescer o nariz quando mente se mostra útil, e eles usam para sair pelo espiráculo do animal. No entanto, Pinóquio é sugado outra vez, mas desta vez junto com uma mina, permitindo que Pinóquio se sacrifique para destruir a baleia e salvar seu pai. A explosão é tão forte que Geppetto perde a consciência e fica à deriva do mar. Pinóquio não pode fazer nada porque morre,
e ao morrer precisa esperar um tempo para reviver. Mas há uma solução. Se Pinóquio quebrar o relógio da areia, ele revive imediatamente, mas retornaria como total. Ou seja, se morresse de novo, não poderia ressuscitar mais. Pinóquio decide quebrar o relógio e volta para salvar Geppetto, mas morre no processo. Isso me lembra Viktor Frankl, que diz que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. Muitas vezes, esse sentido pode ser o sacrifício. Pinóquio sacrificou sua vida para salvar o pai, e a sua vida teve propósito. É aqui que o Geppetto, pela primeira vez, chama Pinóquio de filho. E em vez de querer que ele seja o filho que perdeu, ama Pinóquio por quem ele é. Não seja Carlos, não seja mais ninguém, seja exatamente como você é agora. Lembra que se o Grillo conseguisse guiar o Pinóquio pelo bom caminho, ele receberia um desejo? Sebastião, o Grillo, decide desinteressadamente usar seu desejo para reviver o Pinóquio. Finalmente, Geppetto, Pinóquio, o Grillo e Passatura vivem o resto de seus dias felizes. O filme termina com um Pinóquio destacando o ciclo de vida e morte. Ou, como diz o filme, o que deve acontecer, acontece. E depois não existimos mais. E com isso, Pinóquio nos exorta a viver uma vida autêntica. A morte vira e é natural. Que o fato de que um dia deixaremos de existir nos faça assumir responsabilidades por nosso ser e nossa vida. E que não sejamos manipulados por fios externos.